Muito bem. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Até aqui. Eu peço que você que está aqui no templo, você que está em casa, mantenha esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Nós vamos orar agora, clamando a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos entender esse texto. E vamos aproveitar essa oração também para agradecer a Deus. Hoje é o dia do homem presbiteriano, nós vamos agradecer a Deus por isso. Vamos interceder pela sua vida, né? Você que está aqui no templo, você que nos acompanha em casa. E vamos agradecer também pela vida do nosso irmão Tafarel, que trabalhou como seminarista aqui, acho que o ano retrasado. E hoje, talvez nesse exato momento, ele está sendo ordenado. Então ele mandou mensagem aqui para nós. E sem dúvida, é um momento de grande alegria, não só na vida desse querido irmão, mas na vida de todos nós, por aquilo que Deus tem feito. Nós sabemos também que ele passou por momentos difíceis o ano passado, por conta do Covid-19. Então Deus não só o agraciou com a cura, mas também de poder encerrar o ciclo como seminarista, e agora essa nova fase como pastor. Vamos clamar pela vida do nosso irmão, agradecer também por isso. Curva sua fronte, vamos orar. Pai Santo, nós queremos, ó Pai, nesse momento, agradecer o Senhor pela Tua presença no nosso meio. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está no templo, daqueles que nos acompanham pela internet. E queremos colocar diante do Senhor, de maneira muito especial nesse momento, os homens, ó Deus, que aqui estão, homens presbiterianos. E nós clamamos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Aqueles que são casados a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Que o Senhor nos ajude a sermos sacerdotes do nosso lar, a sermos exemplos de vida cristã, ó Deus, para as pessoas das nossas famílias, para as pessoas de fora também. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nos use, nos levante líderes do nosso meio, para que sempre, ó Pai, o trabalho masculino seja um trabalho forte, usado pelo Senhor. Queremos agradecer de maneira muito especial também pela vida do Teu servo Tafarel, que serviu ao Senhor junto a essa igreja. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque reconhecemos, ó Pai, a Tua ação na vida do Teu servo. O Senhor, ó Deus, o abençoou em toda a preparação no seminário. O Senhor o curou da Covid, ele passou por momentos muito difíceis, ó Deus, no ano passado, mas a Tua graça, ó Deus, maravilhosa, se fez presente, trazendo cura, fortalecendo o Teu servo, trazendo recuperação, e hoje, ó Pai, na data de hoje, ele está sendo ordenado ministro, ó Deus, do Evangelho. Que o Senhor derrame de bênção sobre a vida do Teu filho, e que o Senhor o use profundamente, ó Deus, para a expansão do reino do Senhor, aonde o Senhor o colocar. Também queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor as nossas vidas nesse momento. Agradecer ao Senhor pelo texto que nós vamos estudar nessa noite, que o Senhor preservou para que nós pudéssemos fazer isso. E clamamos, ó Pai, a Tua iluminação. Alimenta as nossas vidas, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Fala ao Teu povo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E ele continua, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, esse texto é claro em mostrar que o amor ao dinheiro não é bom. Na verdade, esse texto condena o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, segundo esse texto, ele traz destruição. E quantas famílias, de fato, nós conhecemos que foram destruídas por conta do amor ao dinheiro, por conta de herança? Quantas amizades de longo prazo foram destruídas por conta do dinheiro? Quantas vidas já foram ceifadas por conta do amor ao dinheiro em assaltos? Quantos doentes sofrem hoje nos hospitais por conta de verba que deveria ser destinada à área da saúde, mas foi desviada pelos nossos políticos? E as pessoas estão sofrendo hoje nos hospitais por conta desse amor ao dinheiro que levou à corrupção. Perceba que não é o dinheiro o problema. Ter dinheiro não é pecado. O problema é o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia, ela condena. E para nós percebermos, irmãos, que o amor ao dinheiro está presente no nosso mundo, eu não preciso ficar citando aqui coisas ilícitas, roubo, corrupção, assassinato. Eu não preciso fazer isso. Pessoas de bem amam o dinheiro, não é? Basta ver o sucesso aí dos jogos na loteria, que dentro do nosso país são legais. Quantos pais sinceros nós conhecemos, eu e você conhecemos também, que para conseguir mais recursos, para dar qualidade de vida para a esposa e para os filhos, acabam abandonando esses próprios filhos e esposa. Percebe? Quantas pessoas se afastam de Deus, se afastam do trabalho da igreja, das programações da igreja por conta do amor ao dinheiro? Eu e você que somos cristãos, que tivemos um encontro com Cristo Jesus, nós temos que entender, irmãos, que o dinheiro é um senhor. O dinheiro é um Deus. A palavra de Deus mostra isso. Veja o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. O Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Preste atenção. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O dinheiro, irmãos, é um Deus, com D minúsculo, mas é um Deus. Ele é um Senhor. E por trás do amor ao dinheiro, nós temos o quê? O materialismo. As pessoas querem ganhar dinheiro, querem ter mais dinheiro, para quê? Para conquistar bens. E veja o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes. Nós temos um imperativo aqui. É uma ordem. Contentai-vos com as coisas que tendes. Mas nós não conseguimos fazer isso porque, influenciados pelo materialismo, nós queremos sempre mais. Nós queremos conquistar, queremos bens. As pessoas não se contentam com a casa que têm. As pessoas não se contentam com a roupa que têm. As pessoas não se contentam com o celular que têm. Então elas trabalham e trabalham mais para conquistar mais dinheiro, para comprar mais. O texto que nós vamos estudar nesse momento, ele fala desse assunto. E o tema da nossa noite é o seguinte: sem Deus, o nosso trabalho é vão. Essa é a aula.
Se você sair com essa frase gravada na sua mente e no seu coração, você já não precisa ouvir mais nenhuma palavra a partir de agora. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, o seu trabalho, a sua labuta é inútil, é em vão. Nós vamos ver isso no texto da seguinte forma. O texto está estruturado dessa forma. No versículo 3, o autor ele apresenta a sua tese, que é essa: sem Deus o nosso trabalho é vão. Do versículo 4 ao versículo 7, ele vai argumentar a sua tese, fundamentar a sua tese, usando elementos da natureza. No versículo 8, ele vai mostrar a reação do ser humano a esses argumentos que foram tirados da natureza. No verso 9, ele vai apresentar uma conclusão do argumento que ele usou e vai dar uma justificativa para a sua tese. E no verso 11, 10 e 11, ele vai reforçar então a sua tese. Então vamos começar a nossa caminhada aí nesse texto. Você está com a tua Bíblia aberta, Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. No verso 1, irmãos, o escritor do livro aqui de Eclesiastes, ele se apresenta como filho de Davi. Trata-se de Salomão. E Salomão está escrevendo esse livro que nós temos em mãos no finalzinho da sua vida. Ele já está velhinho quando ele escreve então esse livro. E no verso 2 ele faz uma afirmação que é a tese do livro, não desse texto que nós vamos estudar, mas do livro todo. Ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade no original hebraico é rebel. E essa palavra, nesse versículo 2, é repetida 5 vezes. Veja a ênfase que ele está dando. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a palavra rebel, vaidade, é literalmente vapor, sopro. Então, quando ele diz que tudo é vaidade, ele está dizendo literalmente que tudo é vapor. Tudo é um sopro. E Salomão, quando ele usa essa figura do vapor, ele afirma pelo menos 2 coisas. A primeira verdade que nós podemos tirar dessa figura do vapor é que tudo nesse mundo é breve. A nossa vida aqui nesse mundo é breve. Ela é um sopro. A nossa vida é um vapor. Tiago usa uma linguagem muito parecida no capítulo 4, versículo 14. Tiago diz assim: que é a vossa vida, reverendo Paulo? Que é a sua vida, Kátia? Que é a sua vida, Juliano? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E eu quero que você imagine agora a figura da neblina. Na manhã fria, o que acontece? A neblina surge. Mas quando o sol vem, ela logo se dissipa. Ela logo vai embora. Ela logo desaparece. E nós também somos assim, irmãos. A nossa vida é assim. A nossa vida é um sopro. Ela passa rápido. Como diz a cantora Ana Vilela, a vida é trem-bala, parceiro.
e a gente é só passageiro, prestes a partir. Isso é uma realidade. Tiago está mostrando isso. E quando Salomão usa a figura do vapor, ele está falando isso para os seus leitores lá atrás de Israel e para nós hoje, Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. A nossa vida é breve. Aliás, nós estamos mais próximos da morte hoje do que no domingo passado. E amanhã, se houver amanhã, nós estaremos mais próximos da morte do que hoje. Mas, quando Salomão usa a figura do vapor, ele também enfatiza uma outra verdade. Qual verdade? Nada é de fato substancial nessa vida. Nós não conseguimos agarrar o vapor. Imagine uma manhã fria, onde você sopra, sai aquele vapor da sua boca e você tenta pegar. O que acontece? Nada. Porque o vapor ele não é substancial. Eu não consigo pegá-lo, eu não consigo apalpá-lo. A figura da neblina, irmãos, a figura do vapor, além dele mostrar que ele tem uma curta duração, além disso, ele nos ensina que eu não consigo apalpar isso, eu não consigo me agarrar no vapor. E o que Salomão está dizendo é que tudo nessa vida não tem, eu não posso me agarrar. Não pode me trazer de fato segurança. A sua família, a sua conta bancária, o seu emprego, os talentos que Deus deu para você, tudo isso é vapor. Você não consegue se agarrar nisso de maneira profunda. Salomão diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E como eu disse, irmãos, essa é a temática do livro. Salomão vai pegar essa lição e ele vai aplicar em várias áreas da nossa vida. E no texto que nós vamos estudar nessa noite, ele vai falar especificamente do trabalho. Ele vai mostrar para mim, pastor Juliano, para você que está no templo e para você que está em casa nos acompanhando, que o nosso trabalho, a nossa labuta, sem Deus, ela é vaidade. Essa é a tese que está aí no versículo 3. Veja aí o que diz o verso 3, acompanhe na sua Bíblia. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Eu preciso entender algumas coisas a respeito, desse versículo, para que eu possa chegar na tese de Salomão. E o primeiro detalhe que eu preciso entender é que aqui nós temos uma pergunta retórica. Salomão, na verdade, não está fazendo uma pergunta. Ele está afirmando. Essa é uma pergunta que necessariamente exige-se a resposta nenhum proveito. Ele diz, que proveito há do nosso trabalho? O que se espera? Nenhum proveito. Ele está afirmando que o meu trabalho, o seu trabalho, não existe nenhum proveito no meu trabalho e no seu trabalho sem Deus. A palavra proveito, no original hebraico, é itron, e significa vantagem, significa resultado, significa lucro. Ou seja, eu e vocês não temos nenhum lucro, nenhuma vantagem no nosso trabalho. Aonde? Debaixo do sol. E agora eu tenho aqui o pulo do gato. O que significa a expressão debaixo do sol?
Se eu não entender essa expressão, irmãos, eu não vou entender esse texto. E esse é o segundo detalhe. A expressão debaixo do sol significa a vida sem Deus, sem levar Deus em consideração. Deus está no céu. Aqui embaixo do sol é a perspectiva humana. Se eu conseguisse tirar Deus da jogada, o meu trabalho e o seu trabalho seria vão. É isso que Salomão vai provar nesse texto. Aliás, a expressão debaixo do sol é muito importante para Salomão. Ele usa 29 vezes no livro de Eclesiastes. E significa, ponha isso em mente para você entender esse texto, perspectiva humana. Quando o Salmo está falando da criação, você vai ver ele adorando a Deus, louvando a Deus pela criação, porque ele não está falando da perspectiva sem Deus. Ele não está falando da perspectiva embaixo do sol. Então ele louva a Deus pelo trabalho da natureza. Salomão, ele está vendo a mesma coisa na perspectiva humana. E você vai ver como isso faz toda a diferença. Bom, então no verso 3, ele apresenta a sua tese. Qual tese? O nosso trabalho sem Deus é em vão nessa terra. Do verso 4 ao verso 7, ele vai argumentar, ele vai defender essa tese usando a natureza. E ele diz assim no verso 4: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salomão está enfatizando aqui, irmãos, a substituição de uma geração por outra. E o que Salomão está querendo mostrar aqui é o seguinte: indivíduos se levantam, famílias se levantam, elas vêm, mas elas vão. Nações se levantam, povos se levantam e são derrubados. Mas o mundo continua o mesmo. O sol continua nascendo do mesmo jeito. A água no mar continua correndo do mesmo jeito. Tudo continua igual. As gerações vão mudando, mas a natureza continua trabalhando o tempo todo sem ter lucro do seu trabalho, sem proveito. Tanto é que no versículo 5, ele sai da terra e vai observar o sol. E olha o que ele diz, lembre-se, na perspectiva humana. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta-se ao seu lugar, e nasce de novo. O sol repete, irmãos, o seu trabalho todos os dias. Ele nasce, ele faz o seu percurso, e ele volta a fazer o seu percurso, e ele continua fazendo o seu percurso, e o tempo vai passando, e gerações vêm, gerações vão, e ele continua trabalhando sem nenhum proveito. Igualzinho a sua vida sem Deus. Você vai levantar cedo, você vai trabalhar, você vai dar sangue, você vai acordar no outro dia, você vai comprar as coisas, você vai trabalhar. E tem um dia que você vai olhar para trás e vai falar assim: que lucro eu tirei com tudo isso, se você não entendeu o propósito de Deus. Essa é a crítica de Salomão. Do sol, irmãos, ele parte para o vento. Veja o que ele diz no verso 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira. Preste atenção. E retorna aos seus
circuitos. Salomão destaca aqui, irmãos, que o vento, ele movimenta-se o tempo todo. Ele tem um poder de movimentação maior que o sol. Ele vai, ele volta, ele remove. Mas no final, sabe o que acontece? Ele volta para o seu circuito. Mais um exemplo de trabalho que está acontecendo. Ele está trabalhando, e no final tudo é a mesma coisa. Assim como o sol nasce, se põe, o vento também faz as suas voltas e no final volta no mesmo lugar que estava. Do vento, ele passa para o mar. Verso 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todos os rios, irmãos, estão correndo sentido mar. Esse é um trabalho. Está correndo sentido o mar. Mas o mar nunca se enche. Não tem resultado. Percebe o ciclo inútil? Eu estou correndo, estou tentando encher o mar, mas o mar nunca se enche, porque a água evapora, forma nuvem, chove no continente, o mar volta a correr, o rio volta a correr para o mar, evapora. Percebe o ciclo da natureza novamente, trabalhando arduamente, sem proveito, sem resultado, sem lucro. É isso que Salomão está propondo para nós. Na perspectiva, embaixo do sol. Os milênios passam. As gerações vêm e vão. O sol continua trabalhando. O vento continua trabalhando. Os rios continuam trabalhando sem resultado. É isso que Salomão quer que eu e você enxergamos. E assim é a sua vida. Sem a perspectiva de Deus, você está trabalhando, você está acordando cedo, você está trabalhando, você está conquistando os seus bens, mas mais cedo ou mais tarde você vai morrer. E tudo que você conquistou, tudo, vai ficar para uma pessoa que não derramou uma gota de suor por aquilo. E quantos filhos torram as fortunas dos pais que trabalharam, labutaram, em pouco tempo? Daí ele olha para trás e fala: para que eu trabalhei? Que sentido há nisso? Eu conquistei, eu lutei, eu consegui conquistar muitas coisas, mas que resultado, que lucro, que proveito eu tenho disso? Tanto é que Salomão, olha só a reação humana, aquilo que ele acaba de observar. Verso 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. A expressão todas as coisas aqui refere-se aos ciclos da natureza que ele acabou de citar. E o homem vê esses ciclos e ele não consegue explicar o sentido disso tudo. E quando ele tenta fazer isso, isso é um trabalho cansativo, porque ele não consegue. O olho dele não para de enxergar. O ouvido não para de ouvir. Mas ele não consegue explicar tudo isso. É cansativo. É mais um trabalho inútil, porque nós não conseguimos entender todas as coisas. Percebe? Tudo girando em torno do trabalho. Assim, irmãos, como a atividade natural não tem proveito, não tem lucro, o sol, o vento, o mar,
o homem também. Ele vê, ele ouve, ele enxerga, mas não adianta nada, porque ele não consegue explicar nada. E então ele chega na conclusão, no versículo 9 e 10, conclusão da observação. Qual é a conclusão? Verso 9. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Tudo que vemos, tudo que fazemos, é uma fútil repetição do que já se fez no passado. Nada é novo. É o que ele diz no versículo 9, a parte B. Não há, pois, novo debaixo, nada há, pois, novo debaixo do sol. Não há nada de novo. E no verso 10 ele diz, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Ele mesmo levanta uma possível objeção. Vê isso aqui. Isso aqui não é novo. E ele mesmo responde, não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos, na verdade é uma variação daquilo que sempre se fez nesse mundo. E finalmente, ele reafirma a sua tese de uma outra forma, para mostrar que o nosso trabalho é vão nessa terra sem Deus. Ele fala, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Agora ele vai usar um outro argumento. Ele vai falar que o nosso trabalho embaixo do sol, não tem proveito, não tem lucro, sabe por quê? Porque nós somos esquecidos pelas pessoas e nós esquecemos das pessoas. Não existe fama eterna. Vamos fazer um exercício? Responda aí para você mesmo. Qual é o nome do seu tataravô? Qual é a idade dele? No que ele trabalhava? Vamos para outro exercício? Qual é o lateral esquerdo da seleção brasileira em 1962? Irmãos, nós esquecemos e nós somos esquecidos. Por isso, o nosso trabalho é vão na perspectiva humana. Por mais coisas que você tenha feito, por mais importante tenha sido o seu trabalho, com a sua morte, e às vezes antes disso, você será esquecido. Essa igreja tem 43 anos, 44. Quantos presbíteros passaram por aqui? Quantos pastores passaram por aqui? Quantos regentes passaram por aqui? Quantas famílias passaram por aqui? Quantas pessoas ouviram o evangelho e foram transformadas nesse local? Será que nós lembramos de todas elas? Por isso o trabalho na perspectiva embaixo do sol, se a pessoa trabalhou para ter reconhecimento humano, esquece, você trabalhou em vão. Porque você nunca vai ter reconhecimento humano, pelo menos a longo prazo. Porque você vai morrer e daqui 10 anos, 50 anos, 1 século, 1000 anos, as pessoas não vão lembrar quem é você. Se você não lembra quem é o seu tataravô, imagina do meu avô. Percebe? E Jesus defendeu essa tese também no Novo Testamento. Jesus, em Mateus 16, 26, ele diz: que aproveita o homem
se ganhar o mundo inteiro, e ganhar o mundo inteiro aqui, irmãos, é ter uma vida de sucesso. Uma vida de reconhecimento embaixo do sol. Você trabalhou e teve uma vida de sucesso, de reconhecimento. Que aproveita o homem de sucesso, que ganhou o mundo inteiro, né? E perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Por mais que você tenha sucesso nessa vida, sem Deus, a sua vida não foi uma vida de sucesso para Deus. E você vai passar a eternidade no inferno sem Deus. O que adiantou você ser um homem, uma mulher de sucesso, um homem, uma mulher reconhecida nesse mundo, se você vai passar a eternidade no fogo do inferno? É isso que Jesus está afirmando aqui. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, ter uma vida de sucesso e perder a minha alma. Ele vai contar uma parábola em Lucas capítulo 12, versículo 16, o Senhor Jesus. Ele diz assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Um homem de sucesso produziu muito, não tinha nem lugar para guardar aquilo que ele tinha produzido. Daí ele pensa, né? Ele pensa e diz para ele mesmo: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, ele dizendo para ele mesmo: tens um depósito tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas olha o que esse homem vai ouvir. Mas Deus lhe disse: louco! Louco! A esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Tudo isso que você produziu vai ficar para quem? E ele completa a parábola no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Sem Deus, irmãos, o nosso trabalho é vão. Tanto é que o Senhor Jesus também diz, no capítulo 6, versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu coração, meu irmão e minha irmã? Aonde de fato está o seu coração e o meu coração? Os tesouros que nós conquistamos aqui nessa terra, eles são passageiros. Eles são vapor, inúteis. Nós temos que ser, por isso, como diz o Senhor Jesus, ricos para com Deus. Nós temos que ajuntar tesouros no céu e servirmos a Deus. Esse trabalho vale a pena.
1 de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aonde você tem ajuntado seus tesouros hoje, dia 6 de fevereiro de 2022? Aonde você tem trabalhado hoje com afinco, dia 6 de fevereiro de 2022? Irmãos, Salomão não fala mal do trabalho. O trabalho é bênção. Aliás, a palavra de Deus diz que se você não trabalha, que também não coma. O homem tem que produzir. Ele não está fazendo uma crítica ao trabalho. A crítica do Salomão é o trabalho na perspectiva humana. Se você acha que juntando bens você estará seguro, porque nós não estamos seguros. A nossa segurança é o Todo-Poderoso, é o nosso Pai Celestial. E a minha oração e o meu desejo é que você aqui trabalhe muito e consiga muitos bens materiais, mas que o amor ao dinheiro não seja uma marca na sua vida. E da mesma forma que você labuta para conquistar tesouros aqui, você labute na obra do Senhor também. Quais os dons que Deus tem dado a você? Como você tem usado esses dons hoje no serviço do Senhor? Duas aplicações para nós terminarmos. A primeira é para você que já entendeu o Evangelho, que já está no caminho certo, que já está buscando os tesouros do alto. Vamos nos dedicar em 2022 para que mais pessoas possam ter essa perspectiva. Existem muitos amigos, existem muitas pessoas que nós conhecemos, pessoas que amamos, que estão buscando a felicidade, buscando a segurança no trabalho. Eles são viciados no trabalho. Eles acham que quanto mais eles trabalharem, mais eles vão ganhar, mais bens materiais eles vão ter, e eles estarão seguros, como o rapaz da parábola. E essas pessoas precisam ter a perspectiva do Evangelho. Que nós labutemos, trabalhemos para isso, evangelizando e pregando para as pessoas. E talvez, agora eu quero falar com você, que está vivendo nessa perspectiva do trabalho embaixo do sol. Na perspectiva humana. Quem sabe você que me ouve aqui no templo ou em casa, você está trabalhando e buscando a segurança no trabalho. A sua confiança não está no Todo-Poderoso, a sua confiança está no seu trabalho, na sua conta financeira, no seu plano de saúde. Saiba, irmãos, que esse trabalho é vão. A sua vida é um sopro, é um vapor. E se Deus falou com você hoje, abandone tudo. Abandone o erro que você tem cometido. Coloque a sua confiança em Deus. Tire o seu coração das coisas da terra e coloque o seu coração nas coisas do alto. Tire o seu coração dos tesouros dessa terra e coloque o seu coração nas coisas do alto. Entregue tudo a Deus.